Olá, a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que estamos novamente aqui participando de mais uma reflexão bíblica, um momento reservado pelo Senhor para nos abençoar. A nós que estamos aqui na Rede Brasil e a você que está nos acompanhando a nossa programação e agora dando esse tempo para o Reflexão Bíblica. Nesta ocasião, gratos a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente também pelo depósito de confiança e aos irmãos que fazem aqui toda a equipe dos bastidores, nós queremos convidar-lhe a abrir sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 5. João, capítulo 5. Diz o seguinte a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Que preciosa porção, registrando mais um dos milagres realizados pelo Senhor Jesus. Algumas considerações nesta reflexão. O tanque. Dentro da tradição, a cultura, o costume deles ali, próximo à porta das ovelhas, uma das portas principais de acesso à cidade de Jerusalém, porta das ovelhas. Se afirma que era o lugar por onde entravam as ovelhas, os animais para o sacrifício, para ser sacrificado. Ali, então, está o tanque Betesda, que significa casa de misericórdia. Uma multidão, diz o versículo 3, que jazia, ou vivia, ou permanecia, era presente ali. A multidão, dependendo da leitura do versículo 3, encontramos, então, enfermos de várias coisas, pessoas que padeciam distintos tipos de enfermidades. Entre eles estavam também cegos, coxos e paralíticos. É uma situação de desespero, uma grande multidão. Ali juntas, aquelas pessoas tinham que suportar-se mutuamente, cada uma com suas realidades, suas queixas, seu odor, sua realidade no sentido financeiro. Eram pessoas de muito baixo recurso para poder tratar-se com os profissionais da área da saúde. Por outro lado, naquela ocasião, Israel estava empobrecida como nação, sob o domínio do Império Romano, e tudo fazia, então, com que ali aquela multidão vivesse de uma maneira calamitosa mesmo. A multidão desesperada, enfermos, problemas diversos na saúde, e os cegos, os coxos, paralíticos, indigentes, desenganados. Ali estavam pessoas que não tinham mais esperança, não tinha mais jeito a sua causa, o seu problema para os profissionais da época. Ali estavam pessoas que não tinham a ajuda da família,
não contavam com recursos para reverter aquela situação. Imaginamos um ambiente realmente insólito, desagradável, um ambiente no qual eles se refugiavam como sendo a última esperança, a última oportunidade que pudesse surgir no movimento das águas que eles esperavam acontecesse. Aquela multidão, ela nos faz ver, ainda quando lemos de forma literal a passagem, dando testemunho daquele milagre, nos permite observar de maneira análoga os seres humanos de um modo geral, com seus problemas mais diversos. Alguns deles que os padecem não querem sequer tocar no assunto, não querem que outros saibam, não querem que descubram, mas eles estão sofrendo. Assim, em forma análoga, nós podemos pensar, estava meditando na passagem e me veio como, por exemplo, as crenças, as religiões, as filosofias, sistemas políticos, também as distintas sugestões de autoajuda, ainda as promovidas terapias para isto, para aquilo, enfim, uma série de coisas nas quais pessoas com problemas na área financeira, física, sentimental, emocional, espiritual, pessoas que estão passando momentos terríveis em sua vida pessoal, sentimental, a família, e elas terminaram refugiando-se em determinados tanques feitos por homens e que ali, de uma ou outra maneira, se ouviu alguém contar que, estando naquele lugar, obteve isto, obteve aquilo, conseguiu, mas que, na realidade, não é assim como Deus deseja que o ser humano seja tratado. Não é assim que Deus deseja que o ser humano venha a alcançar alguma mudança em sua vida, alguma cura, algum milagre, alguma coisa especial que o tire daquela situação de desespero, de frustração, de angústia, de dor, de vergonha, de discriminação, algumas coisas que o têm exposto a bullying por determinados grupos. Veja o versículo 3 mais uma vez. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. De forma análoga, ainda poderíamos falar das enfermidades como os problemas diversos que surgem em consequência ou em decorrência de determinadas práticas, decisões equivocadas e outras que são herdadas. E, enfim, os problemas mais diversos. Os cegos ali, nós poderíamos ainda observar aqueles que não têm a visão do que é realmente o reino de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Pessoas que não conseguem enxergar da maneira como Deus vê as coisas. Os coxos, pessoas que andam oscilantes, pessoas que não estão firmes no caminho da vida, pessoas que não conseguem encontrar um rumo, não conseguem estar bem de pé, pessoas que não sabem por onde conduzir-se. E os paralíticos, falaríamos então daqueles que simplesmente estão prostrados no caminho, pessoas que não têm condição mais para nada, pessoas que chegaram a determinado tanque, a determinado lugar no qual lhe disseram que ali pode ter uma mudança, pode ter uma melhoria, pode ocorrer um milagre, e simplesmente estão ali como que dizendo, seja o que for, qualquer coisa está bom, ou talvez aconteça, pode ser que comigo ocorra, talvez até alguns que já estão inclusive na igreja, mas ali no meio do povo como que dizendo, bom, se tiver alguma coisa ainda para mim, se Deus puder ainda fazer algo por mim, paralíticos no caminho desta vida. Pessoas que estão em tanques, como o homem ali, não no templo. E aí vem curiosidades, por que não no templo? E por que não foi buscar aos do templo? Por que não
foi ali pedir ajuda aos oficiais do templo. São coisas curiosas e que seria bom pensar nelas. Mas avançamos aqui no versículo 4, diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A multidão esperançosa estava ali, em realidades completamente distintas uma das outras, mas eles fizeram dali o seu refúgio. Eles convergiram ali como refugiar-se e na espera de que em algum momento algo de bom lhes ocorresse. Eles tinham esperança, se é verdade que frustrados também, porque pelo contexto, se era somente o primeiro que podia ser curado ou sarado quando a água era agitada, imagine a multidão de pessoas frustradas, decepcionadas. Falaríamos, de repente, da longa fila de espera, falaríamos da falta de ajuda de alguém que corresse com eles ali e os lançasse na água. A multidão esperava sua vez. Uns tinham ajuda, outros não. E é justamente a experiência do cidadão de quem João está falando aqui, ainda que ele fica como anônimo. Ainda a maioria vivia frustrada crendo, mas não podia desfrutar. Em meio às realidades de milhares com problemas mais diversos e muitos deles já insolúveis ao modo de ver humano, doenças, enfermidades incuráveis diante da medicina, diante dos recursos humanos, Jesus, em seu grande amor, infinita misericórdia, ele se dirige aos que, de forma equivocada ou não, conscientes ou não, estão refugiados em tanques nos quais, se tem algo de bom para chegar, não é o tudo que ele precisa, veremos aqui, pois o melhor vem de Deus, o melhor é Deus quem dá, o melhor é quando Deus trabalha em nosso favor, o melhor é quando podemos desfrutar de algo que foi das mãos do Senhor recebido. O versículo 6 nos diz: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus havia chegado em Jerusalém para participar de uma das festas do povo de Israel. No versículo 1 nós lemos: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele se dirigiu àquele tanque, o tanque de Betesda, e a Bíblia diz no versículo 5 que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. No versículo 14, nós entendemos que a sua chegada ali e o porquê de sua chegada enfermo àquele lugar se devia a pecado. Versículo 14, nós lemos palavras de Jesus depois da cura que lhe foi concedida no sentido físico, que mostra exatamente assim. Mas Jesus se dirige a ele e faz aquela pergunta: queres ficar são? O homem mostra a sua frustração de anos, ele mostra a sua falta de recursos em todos os sentidos, pois ele não tinha nem amigos, nem parentes que pudessem estar ali do seu lado na hora que a água era agitada, levando-o até o tanque. Na sua resposta, ele mostra frustração, decepção, impotência, escassez de recursos. Mas é interessante observar que nesta mesma palavra ele mostra o pouco de esperança que tinha e também o esforço que não tinha até então ajudado em nada, mas que ele fazia todas as vezes que via a água sendo agitada. Pois ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto eu vou. Ele prostrado, não sei
se ele ia se arrastando ou embolando ali, não sei se ia puxando-se de algo ou de alguém, mas ele diz: enquanto eu vou. É interessante porque não vemos aqui um homem resignado, não vemos aqui um homem como que, não, para mim não tem mais jeito, não vou fazer mais nada, é melhor eu ir embora daqui, é melhor esquecer. Talvez alguém dissesse: eu nasci para viver assim mesmo, eu fui criado para sofrer mesmo e tal, mas ele não, ele ouviu falar do tanque, é o que ele cria, como muitos outros, que poderia ali ser ajudado, então eu vou lá. E ele cria que, se esforçando e podendo conseguir chegar como o primeiro, ele seria curado. Claro que há muitos no grupo ali que eram muito mais ágeis que ele diante do seu quadro clínico, mas ele nem por isso deixava de se esforçar. Um parênteses: você que acha que não tem mais jeito, você que pensa que tudo está perdido, você que chegou a crer que não vale a pena mais se esforçar, não vale a pena mais se sacrificar, que não vale mais a pena, inclusive, buscar a Deus, eu quero lhe dizer neste momento: não é assim. Deus conta com pessoas altruístas. Quando todos não veem recursos, nem meios, nem saídas, quando todos veem como um caso perdido, mas ainda assim a pessoa, crendo que é possível, crendo que Deus pode agir, crendo que algo pode acontecer, Deus gosta. A Bíblia, inclusive, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele era movido pela fé, limitada naturalmente à crença local, a uma forma tradicional ali, produto já certamente de ideias religiosas, mas ali ele estava crendo e lutando por algo que lhe fazia falta. Não deixe de lutar, não deixe de se esforçar, não deixe de correr atrás daquilo que lhe faz falta em sua família, principalmente no âmbito espiritual. Mas voltemo-nos para o texto. Quando ele terminou de falar de sua realidade, mostrando frustração, impotência, limitações, Jesus simplesmente lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Jesus foi ao encontro dele no tanque. E eu creio, pelo que sinto deste momento, que aí no tanque onde você, meu amigo, minha amiga, se refugiou para que esse problema fosse resolvido, para que essa situação mudasse, para que algo diferente você experimentasse, Jesus chega aí agora no tanque onde você se encontra. E aí onde você se encontra, na condição na que você se encontra, não importa se você tem quem seja a seu favor ou não, não importa se você tem recursos ou não, não importa se você é limitado ou não, não importa como você esteja, nem como é o problema que lhe faz sofrer. Se Jesus chegou, creia, Ele irá fazer algo novo na tua vida. A pergunta dele não era de um capcioso, não era de uma pessoa que está bisbilhotando a vida dos outros. A pergunta de Jesus não era como para passar o tempo com aquele homem. A pergunta de Jesus não era simplesmente para trazer por ali uma palavrinha de consolo para ele, não. Quando Jesus perguntava, Jesus estava determinado a resolver a situação. E neste momento, pela palavra de Deus e na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhe dizer: Jesus pode mudar a tua situação. Ele pode resolver o problema. A enfermidade, ele ainda cura também de enfermidades. Porta de emprego, ele ainda abre portas de emprego. Paz no lar, ele ainda estabelece, pois ele é o Jeová Shalom. Ele é quem estabelece a verdadeira paz. Imediatamente, no versículo 9, nós lemos que logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus tinha mais para ele. Como no princípio da reflexão,
observamos, e o templo? E os oficiais do templo? Vamos ver no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo. Depois Jesus encontrou no templo. Aquela bênção lá no tanque, para Jesus foi importante que o homem a recebesse. Aquela bênção lá no tanque foi do coração de Deus, e foi Deus quem providenciou para ele. Mas Deus não quer apenas abençoar-nos na dimensão terrenal, física, material. Ele não quer apenas que nós vivamos bem enquanto a vida terrenal se refere. Ele tem mais. E aí observamos nas palavras de Jesus que, inclusive, como já antecipamos, mostram o porquê o homem tinha chegado até ali. Jesus lhe disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Porque ele chegou a adoecer, pelas palavras de Jesus, por causa do pecado. Não sabemos qual, mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nada na vida que o homem faça de errado ficará sem a sua consequência. É uma lei da semeadura. Semeou, vai colher. Mas Deus pode reverter a situação, Ele pode mudar o curso quando há uma entrega a Ele, quando o homem corre para os seus braços. E Jesus diz: você já foi curado, você está são. Agora, não volte ao de antes, não faça como antes, não viva como antes, não siga o caminho de antes, aproveite a oportunidade. Foram 38 anos de enfermidade, provavelmente 38 anos, então, ali naquele tanque. Certamente 38 anos, os melhores, com certeza, de sua vida, detido ali pela enfermidade, em um ambiente insólito, em um quadro triste, deprimente, sem condições de produzir, de fazer a outros feliz, etc. Mas aí Jesus agora diz: olha, eu te abençoei, eu curei você. Agora, como que dizendo: homem, pensa bem, não volta ao de antes, não faça mais como antes. E aí ele diz: para que te não suceda alguma coisa pior. Deus é assim. Ainda quando de maneira equivocada nos refugiamos em nossos próprios tanques ou propostos por outros, deixando o templo, deixando os oficiais do templo, deixando aqueles que Deus constituiu para cuidar de nós, para nos ajudar, Ele vai aonde estamos e socorre. Mas observe, Jesus o encontrou no templo, como que dizendo: aqui é onde está a bênção maior, aqui é onde eu preciso lhe dizer coisas que ali não tive como falar com você. Meu irmão, meu amigo, você talvez que esteja desviado, você que nunca frequentou uma igreja, nesta reflexão, eu tenho certeza, Deus te visitou no teu tanque. E agora Ele te chama a vir à casa dEle. A bênção será maior, pois ela irá muito mais além da dimensão física, terrenal, material, irá alcançar a tua alma, o teu espírito. E nessas áreas, Deus é especialista em trabalhar e ninguém mais pode chegar, mas Ele chega, Ele tira o fardo do pecado, Ele sara de toda lepra no sentido pecado e da nova vida. Isso Ele tem para você também. Se desejas, fecha aí agora os teus olhos comigo e oremos juntos ao Senhor. Pai bendito e eterno, no precioso nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra, esta porção lida, e um pouco dela que pudemos também trazer em reflexão. Somente tu podes falar com perfeição o que cada um precisa ouvir.
E eu peço que o faças pelo teu Espírito, no mais profundo de cada um, Senhor, e os conduzas à tua presença para mais de ti desfrutar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer poder contar com a sua sintonia, acompanhando aqui a programação da nossa Rede Brasil. Foi um prazer poder também ministrar a palavra de Deus contigo, desfrutando eu também dela, pois ela é preciosa. Continua na programação da nossa Rede Brasil. Se você ainda não conhece um dos nossos templos, visite-nos perto de sua residência, com certeza há um. E se não, vem aqui à Avenida Cruz Cabugá, número 29, em Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.